nos orientar sobre dores nos pés, dores na coluna, viemos procurar um especialista nos pés, que é o fisioterapeuta Dr. Hernani de Oliveira Duque Júnior. Dr. Hernani vai nos falar a respeito das palmilhas que estão tão indicadas hoje, no caso, para quê? As palmilhas hoje, Tessa, elas são indicadas para aqueles pacientes que têm a pisada alterada, né? Seja ela pisada de pé plano, né, pronado ou supinado. Para aqueles pacientes também que têm esporão de calcânio, né, os pacientes com joanetes, né, os pacientes às vezes que gostam de fazer caminhadas, né, praticar esporte de forma geral e que sentem dor nas pernas, no joelho, na coluna também, dependendo do tipo de dor e de alteração que ela possa ter, as palmilhas são indicadas para esses pacientes. Então, uma simples palmilha. Mas como indicá-la? O que é preciso fazer? Bom, a princípio o paciente precisa passar por uma avaliação médica, né, por um ortopedista, de preferência, para que o ortopedista descarte possíveis alterações, né, no caso de ósseas, né, musculares, relacionadas à dor desse paciente. E descartando essas alterações, a palmilha é indicada, né, para todo e qualquer tipo de paciente, desde os 4 anos de idade até 100 anos, sem nenhuma contraindicação. Bom, então é por isso que você atende num consultório ortopédico, né? Onde tem um ortopedista, é ele que faz a indicação e você recebe os clientes que ele manda para você, os pacientes que têm, no caso aí, essa indicação, é isso? Isso, correto. Aqui eu atendo no consultório do Dr. Erlon, né? E os pacientes que ele avalia e observa a indicação para palmilha, ele me põe e marca para mim, na medida do possível. Quando é que a gente sabe que a criança está precisando de usar uma palmilha? Olha, a criança tem uma particularidade que é muito importante, né? Porque os pais, né, ou os familiares que devem observar como é a criança. Porque às vezes a criança, a dor que ela relata não é como o adulto. Então a gente tem que observar principalmente se a criança tem muita queda, né? Na hora dela correr, se as pernas ficam mais próximas uma das outras, o joelhinho encostando um no outro, né? Ela corre até de forma alterada mesmo, né? E isso prejudica o crescimento da criança, né? Ela cresce de forma com essas alterações que podem no futuro, na fase adulta, causar alterações, né, irreversíveis a ponto de fazer algum tipo de processo cirúrgico. Agora, doutor Hernani, o joanete pode ser evitado? Ele pode ser evitado desde que comece o tratamento cedo, né? E aí é importante que chegue para a gente o paciente mais na fase de criança e adolescência, né? Na fase adulta, a gente observa que o joanete ele não é evitado. A gente consegue fazer com que ele não progrida, né, da forma que ele vinha anteriormente. Então, a palmilha ela evita que haja pressão naquele ponto, né, próximo ao hálux, que é o dedão do pé, e com isso a gente tem um melhor resultado para o paciente, principalmente no alívio da dor. Ok, então ao chegar aqui o paciente é avaliado. Então existe um processo, um aparelho para você medir a pisada dele, como é que vai ser essa palmilha? Porque a palmilha, você já nos falou que ela é feita sob medida. Exatamente, a palmilha ela é sob medida, né? Existe um aparelho chamado baropodômetro, que é uma plataforma de força, né, ligada a um computador, onde o paciente pisa, joga essas informações para o computador e eu consigo verificar os pontos de maior pressão, se ele joga pressão mais na região dos calcanhares, mais na região do antepé, né, para um lado mais do que o outro, se o equilíbrio, né, está alterado. Então a gente consegue visualizar o paciente como um todo e fazer a palmilha sob medida. Seria como um raio-x do seu pé, da sua pisada. Mas então agora, eu gostaria que o doutor Hernani pudesse abordar os
calçados das mulheres, os atuais, estão muito altos, e quanto mais, muita jovenzinha aí de pré-adolescente até já usando esses saltos. O que o doutor Hernani pode falar sobre isso? A gente nota, né, que hoje em dia o calçado feminino, ele cada vez mais ele está mais alto, né, ou mais sem salto nenhum, né? Então, é uma coisa que eu gosto sempre de frisar com meus pacientes, que a gente sempre tem que achar um equilíbrio, né? E esse equilíbrio com o calçado, o ideal é que seja um salto de 2 a 4 centímetros para que o corpo fique na posição correta. Então, sem salto nenhum também não deve? O salto, sem salto nenhum, prejudica, né? Essas famosas rasteirinhas, né, que as mulheres gostam muito de usar também. Por exemplo, uma paciente, né, que vai ao supermercado, por exemplo, e que ela anda por algum tempo ali no supermercado com a rasteirinha, a probabilidade dela sentir uma dor nas pernas é muito maior que se ela tivesse um calçado adequado, um tênis ou um calçado com salto de 2 a 4 centímetros. Hoje a gente observa que as crianças, né, e adolescentes têm usado salto cada vez maiores. E aí a gente pede, né, que os pais busquem orientação, né, do profissional, seja ele fisioterapeuta ou ortopedista, para que, né, oriente essas adolescentes do melhor tipo de calçado. Porque o tipo de calçado ela causa transtornos que podem ser irreversíveis no futuro, né, a ponto de ter que intervir com cirurgia. O tipo de calçado hoje utilizado pelas adolescentes vai trazer, né, ou podem trazer, melhor dizendo, alterações na coluna lombar, né, aumento da lordose lombar, né, pode causar um aumento da pressão na região do antepé, né, devido ao salto alto, e além de tudo modifica toda a forma de andar da adolescente. Viram que importante? Então, atenção, pais. Orientem suas filhas sobre o tamanho do salto, enquanto é tempo. São lindas agora, mas já andam deselegantes com esse saltão desse tamanho. Mais tarde vão andar corcunda e cheias de problemas. Pior ainda, não é? Eu não estou fazendo apologia contra salto alto, mas é que tá demais, né, gente? Atenção. Quero trazer o recadinho da Mônica Varela para vocês. Aliás, daqui a pouquinho, eu quero trazer da Teto Alto Boutique, isso. Vamos lá. Teto Alto Boutique com os modelos maravilhosos da nova coleção.